Olá, pessoal. Aqueles que nos acompanham aí no nosso papo em Tec Metrologia, nosso papo meteorológico. Eu, Pedro Paulo e Márcio Machado, mais uma vez. E nós estamos aqui na semana de prévia aí do nosso seminário em Tec presencial aí na cidade de Sorocaba. Não, essa é uma semana aí, 2 dias de trabalho, 24 e 25. E então, já temos inscrições e temos poucas vagas, gente. Vamos lá, porque essa é um evento presencial com espaço limitado, então é importante. Ó, inscrições no site intec-metrologia.com.br. Vamos lá aprender, vamos lá aprender metrologia. E o interessante, Márcio, pois, não, fala você um pouquinho, senão eu vou acabar falando direto aqui. Não, é interessante. A gente vai, a ETEC vai ser na semana do Dia do Metrologista, né? Que é É, interessante, se não me falha a memória, vai ser dia 26, né? Nós vamos ter os 2 dias anteriores. E vai ser algo bem interessante, né? O Intec. Os 2 dias do Intec, né? O primeiro dia relacionado a uma imersão efetivamente no mundo da metrologia, onde a gente vai começar ali a partir dos fundamentos, efetivamente, vocabulário internacional, sistema internacional, calibração, cálculo de incerteza, análise de isso. certificado, gestão metrológica. Vamos apresentar ferramentas, né, e tecnologia, né, principalmente na área dimensional, mas vamos ter ali também temperatura, pressão, vamos estar falando de outras. Peço desculpas aqui, eu tenho que desligar meu telefone. Ah, e outras grandezas. É. Peço É, desculpa, esqueci de desligar o telefone. não, E beleza. no segundo, e no segundo dia, palestras, né, onde a gente vai estar falando sobre metrologia efetivamente, as questões relacionadas à importância do segmento e da tecnologia envolvida, né? Como essa tecnologia está hoje, né? Como a metrologia está hoje com o uso da tecnologia efetivamente, né? É interessante, porque você vê que essa programação que a gente fez, elaborou, ela é muito, ela é muito interessante porque, Márcio, hoje eu fiz tipo curiosidade, fiz uma pergunta lá, uma pesquisa no chat CPT, tipo, quais seriam as principais dificuldades de medição dentro do segmento metal mecânico? E aí, não foi nenhuma surpresa, a resposta que eu tive, a principal dificuldade é a avaliação da incerteza de Certeza, medição. A incerteza de medição e com alguns fatores, né, críticos para isso. E aí ele cita alguns que, inclusive, a gente já discutiu em lives anteriores, fala sobre a questão da qualificação do pessoal, sobre o tipo de instrumento utilizado, mas a questão da calibração. Por exemplo, a calibração é inadequada, feita de forma incorreta ou inexistente, né? Quer dizer, não realização de calibração. Então, você vê que a gente vai abordar esses assuntos dentro sim. esse nosso seminário. E aí vamos ver se daqui a pouco a gente faz a mesma pergunta para ele. E aí, né, no metal mecânico em Sorocaba, se ele já vai fazer alguma mudança, Se vai ter alguma coisa se que. vai dar alguma alteração, né, tendo em vista esse trabalho que a gente vai Eu, desenvolver eu, esse ano. eu, eu acredito que não. Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Não vai mudar Não. muito. Pelo menos o que eu vejo muito aqui é isso. Claro, essa coisa também não é assim, né? Não é tão imediata assim, né? Não A não ser tem. que a gente convide a IA para esse, né? Convide o chat Olha, GPT acho, para, a próxima vai ser uma boa de colocar ali e ficar conversando com ela. Pô, eu vou fazer isso, vou fazer um teste e trago para cá. pois é, mas você vê que a questão, né, quer dizer, do segmento forte, importante, né, potencial, e é um dos mais antigos, né, o metal mecânico é um É, segmento, setores mais antigos e que está presente aí, né, nas várias indústrias, nos vários outros segmentos, você tem coisas, peças, e tal, né? E a gente, você vê, tem essa questão aí
das da dificuldades incerteza. da incerteza, nas calibrações dos equipamentos. Você tem uma experiência grande dentro dessa área de dimensional, né, de calibração, então você quer dizer, a gente já tinha discutido, e foi isso um dos focos principal desse nosso seminário, Sim. discutir essas coisas, né? É. E no segmento metalmecânico, que aqui em Sorocaba é um segmento forte, né? Aqui você tem as principais automotivas estão aqui, enfim, né? Na verdade, o metal mecânico aqui é um segmento que destaca na região metropolitana de Sorocaba, né? A quantidade de usinagens, enfim, é muito grande. Então, digamos que a metrologia dimensional aqui ela é muito forte, né? É, e Mas tem uma montadora grande aí também, né? tem. Uma das principais montadoras está aqui, né? A Toyota está aqui. É. Então, é que a Toyota está aqui, a Embraer está aqui, né? Ah, Aqui em sim. Sorocaba, muito pouca gente sabe, mas o maior aeroporto de manutenção de aviação privada está aqui em Sorocaba, né? É o aeroporto aqui de Sorocaba. Então, É. ou seja, você tem o segmento metal mecânico, ele é muito forte aqui. Mas, até em função da Revolução Industrial, não só a Revolução Industrial, mas, veja, como nós falamos, né, em lives passadas, a definição do metro é uma das principais, foi uma das primeiras, né? Uhum. Então, quer dizer, na verdade, você traz essa questão da medição dimensional de muito tempo. Então, não é muita novidade, né? Mas o problema ele permanece. A questão da incerteza da medição, da calibração, quando a gente fala em metrologia dimensional, obviamente essa aplicação é em todas elas, né? Mas quando Claro. a gente fala em metrologia dimensional, por incrível que pareça, o que eu sinto é que não é uma evolução efetiva nisso no mercado. Tá? E aí o que eu vejo que não é só um caso da metrologia dimensional. Né? Quando a gente fala em incerteza e calibração, o problema é o mesmo ao meu ver, preocupante. Tá? Porque, vamos lá, o que é mais importante? Né? Você conhecer o erro ou conhecer a incerteza? Todo É. mundo não é o erro do instrumento, porque o erro do instrumento, porque o instrumento está errado. Na verdade, o erro do instrumento é o que menos importa, o que importa é a incerteza. Porque quando a gente fala em calibração, né, o que nós temos efetivamente é uma série de medições, né, normalmente três, cinco medições que se faz, normalmente três medições, ou seja, você tem você avalia a repetitividade do instrumento É. e você tem um ponto central. Esse ponto central é o valor que você vai subtrair do valor indicado, para que você determine falando sobre, né, especificamente, né, seguindo o É. vocabulário internacional de metrologia, você identifica a tendência, né, e É. assume a tendência como erro do instrumento. Isso. Aí, em cima disso, você tem um ponto central. E você tem a incerteza, né, como a probabilidade, né, você tem uma incerteza de aproximadamente 95% de que o valor real está em algum ponto ali dentro. É isso aí. Então, na verdade, ou seja, o que você precisa, quando você vê um critério de aceitação, que você vê um processo e fala, pô, meu critério de aceitação do processo é isso aqui, e se o meu instrumento ele cabe aqui dentro, né? Se as características do metrônomo do instrumento ele cabe nesse critério de aceitação, o ideal é que você olhe para a incerteza e esqueça o erro do instrumento. Aham. Esse é o ponto-chave. Né? Que em cima disso é que você vai efetivamente ver se o instrumento ele atende aquele critério ou não. Claro. É, isso é E a verdade. dimensional, você ainda tem um diferencial, né, um ponto que eu vejo assim como talvez mais fácil, porque quando nós falamos em metrologia dimensional, você tem a tolerância do projeto, principalmente de fabricação. Isso é muito claro, diferente de outras grandezas. Né? Sim. Às vezes você fala assim, mede, tá, vamos medir a pressão aqui de um processo, a vazão de um processo. Aí você pergunta para o pessoal da produção, ou o pessoal da engenharia, cara, o quanto é certo, o quanto, né? Quais são os limites aqui? Aí o pessoal não sabe, mas dimensional sabe, porque na fabricação você tem a tolerância. É. Mas Aí, isso é fato, realmente é uma coisa que sempre foi assim, a questão da tolerância. Só que muitos confundem, acham que
porque está dentro da tolerância significa que tá certo, tá bom. Está Não, dentro da não é isso. tolerância, tá bom. Mas se você tiver uma incerteza na medição desse valor grande, pô, esse valor pode não estar dentro da tolerância. Exatamente, né? E o ponto é bem esse, porque o que, que acontece? Normalmente os profissionais, eles ignoram a incerteza, É, né? Ou seja, vê só o erro do instrumento, né? A incerteza é como se ela não existisse. Na verdade, não, né? Na verdade, é um ponto muito positivo, né? O fato dos encaixes, né, estarem corretos, né? Enfim, né, de claro. funcionar, né? É algo que às vezes eu penso aqui que, enfim, deve ter alguma energia muito grande para fazer com que as coisas aconteçam, né? Porque é bem isso, às vezes, se você pegar, mesmo que esteja ali o erro, em cima do valor nominal, se a incerteza for muito grande, ela pode estar fora da tolerância. Sim. E aí o erro efetivo está efetivamente fora, né? E você ter problemas de montagem, você ter problemas na aplicação da peça, né? Quando você efetivamente vai usar, né? Porque a questão da incerteza ela se torna mais crítica quando, por exemplo, a sua medição ou a média das suas medidas estiver muito próximo dos limites de tolerância. Sim, Elas estiverem muito próximo do limite de tolerância, a incerteza ela vira um fator crítico, porque você tem uma probabilidade. A gente trabalha com probabilidade. Então, mesmo dando no intervalo de tolerância, eu tenho probabilidade dessa medição não estar dentro da tolerância. Isso você tem ferramentas estatísticas que calculam. A gente vai ver isso aí no nosso treinamento, tá? Tech. Faz sobre um dos tópicos que a gente vai abordar, que é a avaliação ali da conformidade, né? O critério de aceitação. Então, a gente, próximo dos limites, ela se torna crítica, bastante crítica. Sim. E aquilo, vamos lá, é interessante isso, né? A gente está falando aqui da incerteza quando está próximo do limite, mas a gente está falando do erro de estar no limite, estar em cima do valor nominal, né? Aham, Se você deslocar esse erro, né, e considerar a incerteza, normalmente, eu até me arrisco a dizer que normalmente a incerteza ela está fora da tolerância. sim. Porque, ou seja, quando você tem o deslocamento do limite central, né, para um dos lados, e você tem aqui a tolerância, né, Sim, você literalmente fica fora, né? sim, Então, ou seja, muito do que se faz, a incerteza de medição ela está fora da tolerância. E isso é preocupante, né? Isso é um ponto porque isso é um outro, porque a questão da incerteza, vamos lá, se você estiver fazendo a medição na casa se o teu projeto for na casa do décimo e a incerteza na casa do milésimo, provavelmente a incerteza não vai influenciar em absolutamente nada, né? Mas o certo. problema é quando você, por exemplo, tá fazendo medição na casa do décimo e a tua incerteza está na casa do centésimo. Aham, Porque você coloca lá incerteza de 0,07, 0,08, é praticamente casa do décimo, não é? Então, ou claro, seja, você já pode ter alguma influência, né? sim. E aí começa, né? Onde é que isso está efetivamente? Né? Em que ponto ele tá dentro da tolerância ou está fora da tolerância? Então, eu tenho certeza, boa parte das vezes, ela pode estar fora da tolerância. E isso enfim, metrologicamente falando, é um grande problema. Não, claro. E aí, tudo bem, mesmo que aquele pessoal, não, vamos considerar a incerteza dentro agora, a incerteza vai ser considerada nesse processo, mas essa incerteza é avaliada numa calibração. E aí, se essa calibração não for bem realizada, não estiver adequada, não for feita com um pessoal competente, um laboratório reconhecido, ou mesmo dentro da fábrica lá, do profissional que faz, vai dar problema também. Vai.
Veja, enfim, vou deixar para falar isso no Intec, né? O tempo eu tenho de metrologia, senão eu vou denunciar a idade. É. Então deixa para falar lá. Mas a minha vida toda profissional foi dentro da metrologia. Eu comecei calibrando instrumento de medição, literalmente, né? Comecei na área de volume, né? Laboratório de volume, massa específica. Depois eu passei para pressão, depois fui para massa. Aí eu passei muito tempo na dimensional. Depois eu fui para elétrica, tempo e frequência, e aí eu fui caminhando, vazão, nível, enfim, né? Eu praticamente passei por todas as grandezas e estudando todas elas, né? Mas eu comecei efetivamente calibrando o instrumento de medição. E eu calibrei muito paquímetro, muito micrômetro, muito relógio, muita trena, anel, Uhum. calibre passa não passa, ou seja, medição de rosca, enfim, né? Uma série não só os instrumentos mais comuns, bloco padrão, então, É. cansei de medir bloco padrão, fazer calibração de bloco padrão. Tanto é que eu tive o prazer, hoje, depois de muito tempo, eu vejo que eu tive prazer. A primeira comparação de bloco padrão interlaboratorial, na época eu trabalhava no ITUC, na PUC do Rio, né? O ITUC foi o laboratório de referência e fui eu que medi os blocos. E cara, eu passei ali, acho que quase um mês e meio calibrando o bloco o dia inteiro. Então, sabe? E por que eu estou falando isso, né? A questão da calibração. A calibração em si, você fala assim, pô, eu vou medir um paquinho. Você pega o bloco padrão, coloca ali, abre, fecha e mediu, você já tem o valor. Não é bem isso. Isso é um grande problema, né? Não é bem isso, né? Apesar que depois a gente vai falar um pouco da automação do processo de calibração, que é muito, muito interessante. Mas no caso da dimensional, não é bem isso. Você precisa entender a sensibilidade que você tem na calibração, no uso do instrumento de medição. Você tem que sentir o instrumento de medição. Quando você pega, por exemplo, um micrômetro, mesmo que você vá ali na catraca, se você acelerar, se você aumentar a velocidade na catraca ou for muito leve, você tem diferença de medição. Uhum. E essa velocidade é que é o grande problema. É, você tem que ter intimidade tem que conhecer a física do equipamento, conhecer lá o princípio de Exatamente. funcionamento, tem que saber como é que ele funciona, né? Exatamente. E essa sensibilidade traz uma diferença muito grande. Tá? Quando você fala de um paquímetro, por exemplo, nem tanto. Tá? Mas o micrômetro, veja, é interessante. Eu vou até citar um ponto bacana que eu vejo muito. Por exemplo, nós estamos falando de micrômetro. Micrômetro, casa do micrômetro. Isso. Quando ele é digital, você tem três casas decimais. Uhum. Quando ele é analógico, você continua tendo as três casas decimais. A última casa é uma estimativa que você faz entre os dois traços. Isso. Tá? Ou seja, se ele aparece ali no meio, não é que você joga para o lado, joga para o outro. Você tem que estimar o valor ali da casa do micrômetro, entendeu? Você consegue medir fio de cabelo com o micrômetro. Analógico. Analógico, analógico, e com boa refletividade ainda, né? Isso você consegue facilmente. Então, ou seja, é um instrumento que ou seja, quando você vai fazer a calibração, quando você está calibrando o instrumento, você precisa ter sensibilidade de você entender o equipamento, se está travando, se não está travando, e É. para que você dê a rotação certa, dê a pressão próxima do que deve ser, né? E para que você faça a medição, né? Para que você consiga fazer a medição de forma correta. Porque tanto o paquímetro, o micrômetro, ou seja, esses instrumentos onde você tem uma pressão, digamos assim, você literalmente pode deformar ao ponto de variar algumas casas, entendeu? Um paquímetro, por exemplo, de 0,02, não vou nem falar o digital, né? Que você tem aí casa de 10 micrômetros, né? 0,01 milímetro. Mas até o próprio paquímetro analógico, onde você tem 0,02 milímetros, né? Se você forçar, você consegue deslocar, É, né? consegue E um ponto alterar. importante, tá? O paquímetro você tem a perna aqui, né? Que chamam de Uhum. que são as medição externa.
Eu não estou falando aqui não, porque aqui você acaba criando uma alavanca, né? E aí você tem uma medição. O correto é você estar fazendo a medição o mais próximo possível da parte superior, né? Uhum. Mesmo ali, se você posicionar um bloco padrão e você forçar, você consegue andar uma casa, entendeu? Então, ou seja, a pressão de medição, o processo de medição, de calibração, ela é um processo que não é de qualquer jeito. E nesse caso, dependendo, você pode danificar o equipamento e o próprio padrão, Sim, né? O próprio padrão sim, pode ser danificado com esse uso indevido, né? sim, exatamente. E veja, a gente está falando aqui de calibração, né? Então, ou seja, foi forma indevida. Cara, é uma forma indevida. Dá para você chegar ali e sair simplesmente. Questões relacionadas à temperatura, diferença de temperatura é um outro problema. Entendeu? Eu vou fazer a calibração de bloco padrão em campo. Aí É. eu pego a caixa de bloco padrão, boto dentro do carro, tá ali pegando sol o dia inteiro. Chega lá, cara, na empresa não bota aqui porque você tem uma salinha aqui, vai dar diferença. Você vai ter diferença. É. Então tem coisas que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Tudo vai depender da criticidade da sua medição, né? Quer dizer, se você Sim, sabe que tem essas implicações, essas condições ambientais inadversas, talvez você vai precisar ter um fator de correção para isso aí, né? O teu fator de correção vai ser maior, né? Você vai ter que correr um sim. risco maior aí. O grande problema é que nem sempre o fator de conversão vai ser, ou seja, ele é confiável, entendeu? Isso daí é uma coisa que eu discutia muito na época com o Gregório. Eu discutia muito com ele, porque o que que acontece? Dependendo, o que você tem, tá? É o coeficiente de dilatação do material. Material, ah. Quando você tem o mesmo coeficiente de dilatação, tudo bem, melhora muito. Mas você tem casos onde o coeficiente de natação do bloco, né, e do metal do paquímetro Instrumento. é diferente. Uhum. Entendeu? Às vezes você vai fazer a calibração, por exemplo, de um calibrador roscado, tá? A diferença de dilatação térmica do calibrador para os arames e para o instrumento complica tudo, entendeu? Então, são pontos que nem sempre, em função da dilatação e da temperatura, o simples fato de fazer a correção é algo que efetivamente seja confiável, né? É. Então, a gente precisa ter muita atenção. Quando é em laboratório, não, porque a partir do momento que está tudo a 20 graus, fica muito mais. 20 graus, né? 20, 22, ou seja, está tudo a mesma temperatura, é mais fácil. Mas quando você está no campo, né? Quando você está tendo digamos que a ação do ambiente, é mais complicado. Não, não tenha dúvida, né? Qualquer calibração em campo acaba tendo uma incerteza maior, uma incerteza Maior. maior por causa dessas condições, né? Não só na área dimensional, mas você, por exemplo, você citou antes medição de vazão. Você também tem essas influências lá. Você está fazendo uma calibração no campo, mesmo que hoje você tem tecnologia aí que você vem com o teu padrão, tipo clampon, coloca do lado de Sim. fora, tá? Com ultrassom. Mas como é que você pode garantir se aquela tubulação onde você vai, ela está direitinha por dentro, se ela não tem nenhuma alteração no diâmetro, incrustações, sabe? De modo, porque Exato. isso altera o tempo da onda Sim, sonora, né? Quanto isso vai influenciar, de repente, pode não ser crítico, mas que é diferente de você estar lá no laboratório com a tubulação toda direitinha, arrumadinho, conhecido, condições estáveis, né? Você dentro de um laboratório é muito mais seguro ter resultado sim. melhor em termos de incerteza, né?
O que você falou é interessante. Por exemplo, o ultrassônico, né? Ah, Ah, vamos fazer a calibração correta, né? Ou seja, uma medição correta ali da vazão usando o ultrassônico, por exemplo. Pega o ultrassônico, bota na tubulação, posiciona ele, medição, né? Faz a medição, é legal, pegou, saiu, você fez a medição. Veja, você citou pontos aí que podem interferir, né? E principalmente na incerteza, isso. né? Por que que você não pega, faz uma medição 1 metro antes, 1 metro depois, para que você compare os valores para o ponto que você realmente quer medir? É, Porque se tiver alguma incrustação ou alguma coisa, você já começa a identificar se está naquele ponto, se não está, se tem, ou seja, você já começa a entender como está a tubulação, para que você possa efetivamente fazer. Esses pontos eles são importantíssimos quando você está falando de calibração, né? é. E Você uma fazer coisa, Márcio, medições antes. porque, e tem outra coisa também, porque raramente, por exemplo, você no projeto, você numa bancada de calibração de vazão, já que a gente começou a falar em vazão, todos os medidores de vazão, ou quase todos, você precisa de ter um perfil de deslocamento adequado. Então, isso é garantido através de trechos retos, né, que a gente chama, né? Trechos Sim, retos, antes e depois, tal. É muito improvável você encontrar esse tipo de arranjo. De repente, até o medidor que está em campo foi projetado e colocado para essa distância. Mas você tem distâncias a mais para vir lá com seu padrão e também ter essa mesma condição. Quer dizer, então, a turbulência, quer dizer, eu falei sobre incrustação, mas turbulência no perfil de deslocamento também é um fator acabou com. é um fator crítico. Dependendo do Sim, tipo de medidor, aumenta ou não a criticidade, né? Variações na massa específica do produto ali durante a calibração, ou a viscosidade. Se você tem mudança de temperatura, você pode ter um fluido lá que a viscosidade está mudando, e aí você pode ter um erro. Então, você tem calibração em campo é uma coisa que requer muito mais cuidados e a gente sabe que acaba tendo uma incerteza maior. requer muito mais cuidado e conhecimento de quem está fazendo. Isso, exatamente. Esse é um outro ponto importante também, né? Que a gente discutiu lá atrás com relação à formação do metrologista, né? É algo que precisa, né? Ou seja, não é executar a calibração, não é você simplesmente virar para um profissional. Veja, não estou desmerecendo ninguém aqui, ou a competência de ninguém, mas não é você simplesmente falar, botar o profissional no laboratório, falar para ele como ele faz a medição e falar, bom, agora você pode ir para campo. É, Não é isso, né? Não dá para ser desse jeito. E por menor que seja, né? Por menor que seja, né? Você tem uma série de interferências que você precisa efetivamente identificar quando você tem um trabalho em campo. Vou medir espessura de tinta em campo. Pega aqui, coloca lá o instrumento e mede ele ali, né? Tem tanto aqui. Não é bem assim. Você precisa entender se a superfície está quente, se a superfície está fria, o que é quente, o que é frio, é, né? Ou seja, na verdade, se tem mais calor ou menos calor, para que você possa fazer a medição de forma correta. Você vai medir uma superfície, por exemplo, pegou sol o dia inteiro, aquilo tudo está dilatado. Se você sim, voltar à noite, o comportamento é outro. é, Entendeu? Então, a mesma coisa, você citou com relação à vazão, né? Tanto é que tem um computador de vazão para estar medindo a densidade e a viscosidade do fluido em tempo real, né? é, Então, ou seja, são coisas que você precisa ver, entender, ver se outros equipamentos estão calibrados de forma correta. Então, ou seja, você precisa ter um certo conhecimento do que você vai medir efetivamente em campo, como essa medição vai ser feita, porque incerteza, né? Vamos fazer a medição quais são os componentes que nós temos na medição da incerteza, né? Os componentes são tudo aquilo que influencia efetivamente, né? é. Temperatura, umidade, poeira, turbulência, enfim. Quais são os componentes que eu tenho naquele momento?
eu consigo mensurar todos esses componentes? Essa é a questão. Às vezes você não Uma consegue coisa, mensurar. e outra coisa, mesmo que eu consiga mensurar no laboratório, nem sempre eu consigo mensurar em campo. Sim. Qual é a dilatação? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos falar da tubulação. Nós temos turbulência para. Mas tem a tubulação. Você está fazendo aquilo ali, sei lá, em Teresina. Sol ali mais isso do que aquilo é o inferno, né? É, Então, a tubulação está ali, está exposta. Aquilo não aumentou, não dilatou. Quanto dilatou? Né? é. Você conhece o tipo de material da tubulação para que você realmente saiba, em função da temperatura, o quanto dilatou em função do diâmetro nominal? É, tem coisas que você vai ter que estimar. Você pega, essa tubulação aqui é de aço carbono. O aço carbono tem um coeficiente de dilatação X lá do aço carbono. Sim, mas todo aço carbono é igual? Não é, né? Não é, né? Não é? Não é. Então, ou seja, a gente precisa entender o que está sendo medido, né? É. Exatamente. Tem coisas que são, né, mais críticas, tal, essas coisas todas. A gente está, aproveitando aí que a gente está conversando sobre algumas outras coisas, a gente está trabalhando no projeto, né, Márcio, da questão da área de saúde, né? Então, Sim, das GPM conceitos de Saúde. metrologia na área de saúde. Então, imagina, né? Se você tem ali medidas que normalmente são valores baixos, né? Né? São medidas baixas, você está fazendo lá. E aí as incertezas elas se tornam mais críticas se você tiver equipamentos com certezas, né, muito grandes. Então fica cada vez mais crítico do negócio. E muitas vezes a gente não tem padrão, não existem padrões É, bem definidos para algumas grandezas dentro dessa área aí, alguns parâmetros dentro dessa área. Tudo bem que o setor metal mecânico, que é o foco da nossa discussão, isso já não é tão, né? A gente tem todos isso é a mais gente, fácil. a gente tem todos os padrões, tem tudo aí, mas mesmo assim, você vê, a gente encontra uma série de problemas. Sim, sim. Você citou uma coisa interessante. Enfim, por favor, quem estiver assistindo, não leve isso ao pé da letra e nem me veja como referência. Mas eu vou muito pouco a médio. Né? Eu tenho uma certa resistência a isso aqui, por uma série de motivos, que não tem o caso aqui, mas enfim. Mas eu tive que, há pouco tempo, eu fui aqui no, no, no pronto-socorro aqui. E o pronto-socorro da Auna até o pronto-socorro dá uns 20 minutos, 25 minutos andando. E eu fui andando. Né? Não só fui andando, como voltou, obviamente voltei andando. Né? É, Fui até lá, enfim. Eu cheguei lá no pronto-socorro, primeira coisa, padrão, medir pressão, né? A pressão arterial. E eu virei ali na hora ali e falei, olha, minha pressão deve estar um pouco alta porque eu estou andando, colocar o X até aqui, dá aproximadamente uns 20 minutos. Então ela deve estar aqui, obviamente, deve estar um pouco alta, o que é normal, né? Se você está andando 20 minutos ali, né? é, Esse aumenta um pouco. E realmente aumentou. Normalmente é 12 por 8, né? 120 por 80. Estava 130 por 90, né? Então, eu falei, olha, óbvio, né? é, Para mim, a pressão está normal. Eu falando ali com o enfermeiro, eu falei, tá normal, porque eu vim andando, acabei de chegar no. Eu entrei, não deu 5 minutos, eu fui chamado para fazer medição de pressão para entrar na triagem. Pressão alta. Eu falei, claro, eu vim andando, então ela tem que estar mais alta. Qual é a certeza do equipamento? sim. Eu perguntei isso para ele. Eu Mas, perguntei, cara, qual é a certeza que você está medindo aqui? sabendo o que que é isso, mano? A resposta dele foi essa. Entendeu? Aí você fala assim, pô, quer dizer, se eu chego com uma pressão alta ali, né? Se dali 15 por 10, por exemplo, vai me medicar ou não vai medicar? É, é.
Pois é. Se fosse o contrário, dessa pressão baixa, Exatamente, vai fazer o quê? Vai essa, medicar ou não vai medicar? é, Se você não sabe a incerteza, se o instrumento não foi calibrado de forma correta, né? é. Se a incerteza não for utilizada, como é que você vai efetivamente medicar quem chegou? Avaliar quem está na tua frente e falar, olha, se ele andou, ele deve estar um pouco mais alto, está um pouco mais baixo. Porque se eu chego lá, se eu caminho 25 minutos, chego ali e dá pressão mais baixa, tem um problema sério aqui. Mas Mas aí, aí, o problema sério de quem? É do instrumento ou é seu? então, como é que faz? É. Eu não sei, entendeu? Pega Então, mais dois, aí pega mais dois e faz um calcular a média. eu vou tirar a média. É. Então, De quer dizer, desvio se você padrão. não Média de sabe, desvio padrão. exato, pega os dois estão chegando, mas vai que os dois estão errados também, né? Mas é aquilo. Mas se a calibração ela não for feita de forma correta É. e você não tem conhecimento da incerteza e não sabe usar a incerteza, você volta a perguntar: vai medicar ou não vai medicar? Em que posição você bota na triagem? O que você faz lá dentro? O que o médico vai fazer lá dentro? Qual a decisão que vai ser tomada? Nenhuma medição nessa área. Eu fiz agora também um check-up, eu sempre faço todo ano, tal, dos exames. Você tem lá o valor da medida e aí tem os limites, né? De cada coisa que você Mas vai. não tem certeza, Colesterol, não né? sei o quê, papapá, mas não tem certeza nenhuma. É, O isso seu aí. valor é absoluto. Se ela está abaixo do limite, tá bom, mas e se ele tiver. Acima. Se aquela coisa que mediu lá tem uma incerteza alta do cacete, ele pode estar acima, ou pode estar abaixo do limite. Então, essa é a questão. Exatamente. Quando está próximo do valor, quando está muito, por exemplo, se tem um limite superior, se está muito abaixo, tudo bem. Quer dizer, a princípio Isso, estaria isso, bem. A princípio estaria é bem. isso. Aí, quando está muito grudado no limite, e agora? Ex- E outra coisa, né? Ali não tem certeza. E o valor de incerteza, ela muda de equipamento para equipamento. Ah, sim. Ou seja, é um equipamento, vamos lá, não vamos nem falar em, não vamos nem entrar em questões relacionadas a ensaio de proficiência e comparação entre os laboratórios. Isso a gente vê lá no INTEC, né? Que é um ponto crucial em qualquer medição, não é só na dimensional, em qualquer uma, né? Claro. E nem na área da saúde. Mas a incerteza ela muda de equipamento para equipamento. Sim. Se o laboratório tiver 3 equipamentos, o que garante que a incerteza do equipamento que o teu exame passou vai ser compatível com a do equipamento que está ali do Não, lado? não, não. Você não sabe. E se você não. E aí volta ao exemplo que você colocou, Pedro. A incerteza se você não tem incerteza, como é que você sabe e mesmo que o valor do teu exame esteja ali em cima do que deveria ser, quem me garante que a incerteza do equipamento não é muito grande e que está fora dos limites? Não, claro. Essa questão é crítica. Principalmente, como falou ainda há pouquinho atrás, estiver próximo do limite de tolerância, aí se torna mais crítico Mais ainda, crítico, né? né? Se torna mais crítico ainda. Então, é por isso que a gente diz que a calibração é por CPF. Não, eu não posso fazer calibração atribuir Mas é a um lote. Eu calibro um instrumento e vale para o lote não vale. né? Ah, eu tenho aqui um esfigmomanômetro, ou eu tenho um paquímetro, calibrei esse paquímetro, todos os paquímetros desse modelo então respondem de forma igual? Não, É, é por é CPF. aquilo. Eu tenho dois estigmomanômetros do mesmo fabricante, do mesmo modelo. Eles são iguais. Eu canso de perguntar isso, vem cá, são iguais? Não são. Na verdade, não são, porque você tem características metrológicas. E É, sem certeza de um instrumento que for diferente do outro, são características metrológicas, você tem instrumentos diferentes. Então você nunca tem um instrumento igual ao outro. sim. Né? Esse é um ponto, né? Então, ou seja, isso que você falou tem total sentido. É o CPF, efetivamente, né?
É. Não dá, você não pode fazer lote para instrumento, não tem como fazer isso. Você vê que quase todos os instrumentos, já os fabricantes já dizem lá que tem, tudo bem que não é incerteza, tem a ver com erro, que é a classe de exatidão. Então você já, ele de antemão você já sabe que aquele instrumento que mede, ele tem uma possibilidade de ter um erro com aquele percentual que está definido pela classe de exatidão. É, Isso é o erro. exatamente. Isso é o erro. A incerteza é outra história. É, Aí, mas você hoje já pega catálogos de instrumentos, equipamentos que vem lá, inclusive. A incerteza para um período de tanto, sei lá, 90 dias. sim. Depois disso passa para Bastante, é. tanto. Para o prazo de Isso um aí. ano. Quer dizer, você pega os equipamentos mais sofisticados, você tem esse tipo de coisa, né? O Tem. cara dá lá uma certeza para os primeiros 90 dias. Eu tô falando do que eu peguei agora recentemente, lá, eu vi um treinamento na área de grandezas elétricas. Eu vi, primeiros 90 dias, X, depois disso, o prazo em um ano tem essa incerteza máxima que você pode considerar. Isso se Tem, você não tem. calibrar, né? Se você, não calibrei, estou considerando a informação do Do fabricante. fabricante. Do fabricante. Né? No Tem. calibre, eu vou. Tem. Nós vendemos instrumentos aqui, né, na área de pressão, e tem isso. Você tem primeiros 90, 120, 90, 180 e depois um ano. Aí, A partir de um ano considera X, é isso aí. aí você pega essa informação, acha que é daquele instrumento. Não, isso aí é uma estatística. Isso é uma estatística que o fabricante levantou em função daquele modelo. Não significa que aquele instrumento tem Sim, exatamente aquilo que está ali. Ele pode ser até menor ou pode ser pior. sim, sim, sim. E que que depende de uma série de fatores, né? Então, ou seja, tem isso ainda, né? Depende de como ele é usado, depende do quanto ele está sendo agredido, depende de uma série de fatores. É, Porque tem isso também, né? Onde eu estou usando o instrumento, né? Tá, então ele vai ser só. Eu posso colocar a pressão que for, estressar o instrumento ao máximo, que daqui a um ano ele vai ter aquele valor. Pode não ter, claro. né? Então aquilo, bom, é bem o que você falou, é uma estatística que o fabricante tem dentro das condições de teste do fabricante, né? E um ponto importante, o fabricante, ele até, obviamente, o projeto do instrumento é para que ele seja agredido, dependendo dos locais onde ele pode ser usado, isso tudo no projeto é levado em consideração, né? Claro. Onde eu vou usar esse instrumento, onde ele pode ser utilizado, qual a pior situação, né? Mas depende muito de onde ele efetivamente vai ser utilizado e como vai ser utilizado, né? É sempre um toque a mais, força a mais. Essas coisas não são iguais. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver se você consigo ver. Isso aqui é uma lâmpada LED. A lâmpada LED. Eu tô, não, acho que Passou, não tá dando para ver. Mas tô com a lâmpada LED. Aqui. passou Sei ali, lá. Aqui. voltou. Isso aqui é, Aí, é- é do meu banheiro. Eu comprei três lâmpadas na mesma época, iguais. Né? Eu via lá, era mesmo, praticamente mesmo lote, tá? E uma queimou agora. As outras duas estão funcionando. Rapaz, isso aqui deu um estouro, uma fumaceira. Falei, cara, deu um curto-circuito na tomada. a Não. tomada. Quer dizer, são coisas, os Sim, instrumentos, as coisas, elas são individuais, elas funcionam de forma diferente. é. Quer dizer, o cara garante que isso aqui tem vida útil de não sei quantos anos, mas essa daqui não aguentou. Não foi. Não foi. E instrumento é a mesma coisa. É, Instrumento é a exatamente. mesma coisa, não muda nada, né? Quem pensa que, não, porque você pode usar esse instrumento ou pode usar aquele, olha, cada instrumento ele é único. Cada instrumento ele é único. O fato de você ter o mesmo modelo, o mesmo fabricante, são características diferentes, metrológicas diferentes, são componentes diferentes, não dá para você tirar por lote. Você pode ter talvez uma estatística,
onde um determinado modelo ele vai atender, ele vai ter o menor desgaste, mas tudo vai depender de como ele é usado. E tem uma coisa, tem instrumentos onde essa mudança ela é mais visível e outros menos visíveis, né? Por exemplo, na área de pressão, temperatura, acho que vazão, né? Você como especialista em vazão pode confirmar. Nível, enfim, você tem os transdutores, enfim, você consegue enxergar de uma forma mais clara a diferença de instrumento para instrumento, né? Sim. Os instrumentos dimensionais, nem tanto, não é uma coisa. Balança é algo tão que você vê uma diferença gigantesca entre uma e outra, entre uma e outra. E tudo em função do uso, de como essa balança ela está sendo utilizada. Ah, sim. Eu tive, É eu, tenho, verdade. eu tive uma experiência bacana com balança há muito tempo, há muito tempo, mas eu nunca mais esqueci. Processo de fabricação de tinta, o pessoal tinha aquele barril de aço, né? Aham. E o pessoal deixava em cima, ele deixava ele estacionado, media, fazia a medição e deixava ele em cima da balança. Certo. E na verdade, tinham três balanças. Uma delas, o pessoal ia lá, fazia a medição, anotava o valor. Ela ficava ali esquecida 1, 2 horas ali, que era o tempo do cara pegar aquilo ali e levar para onde tinha que levar e pegar outro barril e botar ali em cima, né? Uhum. Ou seja, a balança ela sempre estava sendo pressionada. Ela tinha uma diferença gigantesca no resultado, erro, né? Tendência mais incerteza, de um ano para outro. É, de uma que não estivesse sendo submetida sempre a esse esforço, né? Exatamente, exatamente. Então, tinha uma diferença gigantesca. Você olhava claramente, tá? Tanto é que a gente reduziu, né? Teve que fazer todo um processo ali para que não se deixasse mais nada em cima da balança. Mas até por falta de conhecimento mesmo, entendeu? Não tinha nada proposital, né? Mas o rapaz da empilhadeira, né? O profissional da empilhadeira, ele ia lá, deixava, ia fazer outras coisas, mudava e pegava ali, era parte do processo. Uhum. Só que nunca ninguém pensou que a balança pudesse dar um erro muito grande. E a gente começou a pegar isso no processo, entendeu? Claro. Quando batia lá no final do processo, olha, tá com erro aqui. Aí pesquisa, 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 saía da mesma balança. Quando foi ver, era a balança que estava pressionada o dia inteiro, entendeu? É. Era o esforço Você. estava ali. E as três balanças estavam lá, era do mesmo fabricante. Então, e aí, dependendo, você falando sobre balança, por exemplo, você já viu isso em balança rodoviária? Diz o cara de pesar, não, para você pesar em movimento, você não parar em cima da balança. Porque se você parar em cima da balança, vai dar erro, né? Então, você Sim, passa, ela pesa em movimento, porque tem outras que não, você tem que parar, né, tal, mas sim. então depende da forma, você tem que tomar o cuidado, né? Isso que você citou, tem o projeto do instrumento, né? É, Você tem balança que é para pesar em movimento, isso, né? E você tem balança que é para pesar parado, né? parado, Estático, né? está, Ou se você tem isso, né, dos carros, você tem processo produtivo também, né? Você tem ali produção de óleo tem muito isso, né? aham, Ali quando você tem o invase, né? Ele invasa e vai passando ali, né? Ali na esteira ali você tem uma balança ali mas ela é projetada para pesar em movimento, né? sim, sim, Ela tem que estar. é, Não que ela não pese de forma estática, né? Mas não, ela tem um claro, projeto para que você faça pesar de movimento. Então, quando a gente fala em instrumento, o que você citou foi excelente, né? A questão do CPF. Que é bem isso, né? Cada instrumento tem uma forma de fazer uma análise, né? é, E que depende muito da calibração. A gente volta lá atrás, né? Ou seja, vamos calibrar o instrumento, mas quais foram as condições que o instrumento está exposto, como esse instrumento, o comportamento do instrumento, né? Então você tem uma série de fatores.
Relógio comparador, por exemplo, é interessantíssimo. Eu já peguei relógio comparador e que ele tem a haste, né? O que é o ideal? Você tem um relógio comparador, você dá um manômetro também, independente se digital que for, né? Você dá uma pressão máxima, verifica e volta com ele, para ver É, se ele está travando, se não está travando. Eu cansei de ver a calibração, onde ele coloca e começa a fazer a calibração sem fazer esse teste fazer inicial, o né? teste inicial. Então você não sabe se está travando, se não está travando, o que está acontecendo, né? É. E aí, o manômetro também tem uma coisa, eles pegam o manômetro analógico, a própria norma lá diz, na hora de você fazer a leitura, dá uma, Batidinho, dá uma batidinha, né? para tirar o atrito. Para tirar, minimizar o atrito do ponteiro, é a porradinha técnica. Ah, Exatamente. mas não está escrito lá qual é a intensidade dessa porradinha. Exata. E aí vem, depende o quê? Da sensibilidade, depende, né, da sua sensibilidade, né, de quem está fazendo ali a Sim. calibração e fazendo a leitura do negócio, né? E, É, e a sensibilidade mesmo, né? Que às vezes bate mais, bate menos. é. Aí você fazer aproveitando uma piada, aquela história aí de que o cara está fazendo. Por que você está fazendo isso? Ah, não sei, todo mundo faz, eu também faço, né? Então, eu gosto de, tipo, por que que você corta a cabeça e o rabo do peixe na hora de assar? Porque a minha frigideira não cabe a peso. Não cabe. Aí quem vê aquilo repete o padrão, né? Por exemplo, a avó fazia assim, aí a mãe e pai fazia assim, aí vem a filha e faz assim. Por quê? Não sei por quê, mas a minha avó fazia assim. Não sei porque não tinha É, tamanho. O tamanho não exatamente. dava. A frigideira não dá. Você tem uma frigideira maior, então pode usar, né? Não tem problema. É, então é Não, isso. mas é bem isso. Por isso que, para mim, a capacitação técnica é algo fundamental. E É, interessante, nós estamos aqui citando instrumentos analógicos, né? Mas e aí, ou seja, a calibração com uma interferência maior nossa, né? é, Mas quando a gente automatiza 100% do processo, né? Ou seja, você tem ali a calibração feita totalmente 100% de forma automática, isso não te exime de responsabilidade nem de observação. não. Porque a máquina ali, ela nem sempre, normalmente, ela não tem a sensibilidade suficiente. Então, por mais que você deixe ela no automático, é importantíssimo que você tenha conhecimento suficiente, experiência suficiente, para que você possa entender o que aquelas medições estão te passando, né? O que aquilo ali está conversando com você. Você conversar com aquelas medições e falar o seguinte: esse instrumento aqui pode ter problema, eu preciso fazer uma outra medição, eu preciso fazer uma outra análise dele. É isso aí. Porque às vezes você, mesmo que você tenha ali uma calibração automática, você pode ter uma diferença muito grande, por exemplo, pressão, por exemplo. Né? Você tem ali instrumentos que automatizam 100% do processo. Então você programa e ele tem uma bomba interna, o instrumento se vira. Né? Ele faz a medição, posiciona e te entrega as leituras. Quando você faz várias leituras, você pode ter uma diferença muito grande entre as leituras, diferente de outros pontos. Algo que a gente discutiu lá atrás, né, com relação à Uhum. medição dimensional, né, da escala. Então, ou seja, essa diferença é um ponto que você tem que observar e falar o seguinte: pô, nesse ponto eu tenho um desvio muito grande e nesses outros aqui eu não tenho. O que está acontecendo nesse ponto aqui? E aí É, você tem que ir lá e voltar e confirmar, não é simplesmente aceitar o que o padrão, o processo está fornecendo a você. Né? não, sim, claro. E aí você pode fazer também. Existe também até a possibilidade de você fazer uma análise estatística desses dados, dos testes de Sim, os testes estatísticos aí de validação de valores aí para ver se, né, que a gente chama. Você pode ter que a gente chama dos outliers. De repente aconteceu alguma coisa que ele saiu fora do, sim, da normalidade, então não é para ser considerado de repente, ou é, você checar realmente se houve uma normalidade aí, né, no teu processo. sim, sim, Legal, Márcio. A gente está, parece não, mas a gente está quase uma hora aqui trocando ideia, conversando, e a gente tem que, não pode esgotar os assuntos, como a gente diz lá no Intec, a gente vai discutir, sim. você vê que tem bastante coisa aí interessante para a gente levar para o pessoal e discutir e aprimorar esses conceitos, esses conhecimentos.
Então, né? Lá no Intec a gente vai discutir muito, vai bater muito papo sobre isso, né? É isso Se aí. altera, se não altera, o que altera, e colocar dados, fazer Não, umas continhas. e a gente vai ter a oportunidade de estar trabalhando com equipamentos, com os instrumentos, com Sim, softwares, né? Com software ali de automação e tal, quer dizer, tendo a experiência na prática. Então, quer dizer, quem estiver participando conosco nesse seminário vai ver realmente, tem condição de trabalhar e aprimorar bastante sim. os conceitos, seus conhecimentos. Vai fazer uma dinâmica bem bacana ali. Vai ter algumas dinâmicas ali bem interessantes. É isso aí, Márcio. Valeu. Bom, então, essa semana acho que a gente ainda pode fazer mais uma live aí, porque semana que vem já está o nosso EDTEC, então a gente tem que Sim, fazer mais uma outra aí para fechar vamos. a semana prévia do Vamos, seminário. vamos sim. Quinta, sexta-feira, a gente lançando mais uma live. É isso aí. Falou, meu amigo. Então, um abraço aí para você e para quem está nos assistindo. Encontramos lá no INTEC, lá no Tech. seminário. Abração. Isso aí. A gente se fala. Grande abraço.